Olá meus irmãos, graça e paz, eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou falar com vocês algo importante sobre o tão famoso jejum nacional que ocorreu no dia 29 de março. Bom, nós vimos que o presidente Jair Bolsonaro convocou a população brasileira para exercer um jejum nacional. Bom, eu resolvi aguardar um pouco, resolvi passar esse movimento, essa agitação, para então falar algo importante para você acerca do jejum. Bom, nós vimos também que muitos líderes religiosos de denominações evangélicas, eles apoiaram essa prática do jejum nacional. Porém, eu particularmente tenho muita dificuldade em associar e defender, assim também como indicar as pessoas a realizarem um jejum parecido com este. Por quê? Porque o primeiro ponto é que ele não apresenta as características, as configurações do jejum bíblico. O problema nem tanto está no jejum, mas o propósito pelo qual o jejum foi anunciado. O propósito pelo qual o jejum foi anunciado foi simplesmente para destruir o vírus e também para trazer prosperidade para a nação brasileira. Mas nós encontramos dois pontos intrigantes aqui. O primeiro ponto é que enquanto a própria nação brasileira não reconhecer que o que está acontecendo no Brasil e mundo é uma forma de expressão do juízo temporal de Deus, eu digo juízo temporal porque são essas formas de disciplina e advertências, repreensões que o Senhor traz vez ou outra sobre a terra, até chegar ao juízo definitivo, que é o juízo final. Então, vez ou outra, nós somos acometidos de juízos temporais, onde Deus, ele envia da parte dele uma forma de admoestação, advertência e repreensão sobre a terra, para que as pessoas elas tenham um pouco as suas rédeas puxadas, para que elas venham frear um pouco aquela vida libertina, dissoluta, individualista, consumista que estavam vivendo, tão materialista e existencialista, e venham refletir um pouco acerca da família, acerca do que é ser humano, acerca do que é viver em sociedade, acerca do que é temer a Deus. Então Deus, ele envia os seus juízos temporais, são disciplinas. E enquanto as pessoas aqui do Brasil não entenderem que isso é uma forma de Deus estar disciplinando o mundo, elas não terão bom motivo e propósito para realizarem um jejum para combater o vírus e um jejum para voltar à prosperidade. O outro problema é que muitos desses ditos líderes evangélicos, eles estão clamando para que a prosperidade retorne, porque muitos deles, a maioria, são defensores ferrenhos da tão famosa teologia da prosperidade. Então eles clamam, eles têm sede e fome, eles estão desesperados atrás da prosperidade, porque a teologia que eles defendem é aquela que afirma que é da vontade de Deus que você seja próspero. Caso contrário, você está com falta de fé, você está possesso por um espírito imundo ou acometido da ação de algum espírito imundo, ou porque você não ofertou direito, ou talvez porque você é alvo de alguma maldição hereditária e para isso você precisa entrar em uma batalha espiritual. Eu estou dizendo isso porque eu já fui defensor da teologia da prosperidade e tudo que estes homens estão pregando hoje, eu também já preguei um dia, eu também já ensinei um dia e me arrependo amargamente de um dia ter ensinado um falso evangelho para muitas pessoas. E o que estes homens estão querendo é uma oportunidade de voltar a pregar este falso evangelho da teologia da prosperidade. Mas eles entram na contramão dos seus próprios argumentos, daquilo que eles mesmos ensinam, pois segundo a própria teologia da prosperidade,
existe também a cura divina, que não é da vontade de Deus que você adoeça, que aqueles que são acometidos de doenças e enfermidades é porque simplesmente estão sofrendo alguma intervenção maligna, ou porque está em pecado, ou simplesmente porque está precisando expressar mais a sua fé para reivindicar a sua bênção. Então, para essas pessoas, muitos que estão doentes é porque estão dando brecha para o diabo, porque segundo eles a pobreza e a doença é do diabo, pois o Senhor Jesus sobre si levou todas as nossas dores e enfermidades. Então eles pregam em torno disso. Então é muito fácil de entender o motivo principal pelo qual eles estão defendendo e indicando, chamando os membros de suas igrejas para realizarem este jejum nacional. Bom, outro ponto importante que nós devemos entender é sobre o propósito do jejum. Muitas pessoas estarão fazendo este voto de tolo, um voto insensato, porque o problema não está em fazer o jejum, mas o problema está em fazer um jejum com o propósito errado. Então, o propósito do jejum, segundo as Escrituras, é diferente do propósito que foi apresentado para este jejum nacional. Porque se analisarmos nas Escrituras, o propósito do jejum está sempre levando o homem pecador ao arrependimento, a ele se humilhar, a ele se entregar ao pó e às cinzas, mostrando a sua dependência e necessidade total do Eterno, do Deus Criador, e se abdicar da força do corpo, da força vital, dos nutrientes e de toda a volição do seu corpo e da sua alma. É como se o homem estivesse desvencilhando de si mesmo, dos seus prazeres e necessidades, e de fato buscando a satisfação de todo o seu ser em Cristo Jesus. O objetivo do jejum é depender mais de Deus, mas não a dependência física, na vida conjugal, na vida profissional, a dependência espiritual. O jejum serve como uma forma de expressão para você correr desesperadamente até o Deus Criador, clamando a Ele: perdoe-me, porque eu não passo de pó e cinzas e careço grandemente do seu perdão, da sua graça, do perdão real. Logo, o jejum ele tem como objetivo principal fazer com que o homem pecador ele se converta dos seus maus caminhos, abandone completamente a sua vida imoral e iníqua e se renda aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o jejum ele revela a nós a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Porém, no jejum apresentado no dia 29, o objetivo não era esse. O objetivo não passou sequer perto de conversão, de arrependimento. Não houve uma mensagem de arrependimento. Não houve uma mensagem sobre o pecado, condenando o pecado. Não houve uma necessidade, não houve uma mensagem sobre a necessidade de confessar os pecados, sobre o sacrifício expiatório, sobre a cruz do Calvário. Não, mas todos se uniram clamando para Deus retirar o vírus. E mal eles sabem que o vírus é uma forma de juízo temporal do nosso Deus. O vírus só irá embora quando Deus dizer basta. Quando Deus dizer agora eles entenderam, mas a igreja ainda não entendeu. A população brasileira ainda não entendeu. E o jejum ele é sempre uma ferramenta para a igreja usar quando ela também é acometida dessa repreensão divina. Ou seja, enquanto a igreja não entender que Deus também está tratando com ela durante esse processo, durante o acometimento deste vírus, o vírus irá continuar. O vírus irá continuar até as pessoas reconhecerem
a mão divina, dispensando a sua graça comum, dispensando a graça salvífica e aprenderem a glorificar a Deus. Um ponto importante que nós precisamos observar é que o fato de as Escrituras Sagradas apresentarem o jejum não significa que todas aquelas pessoas que realizam o jejum são pessoas servas de Deus, são pessoas tementes ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o fato do mundo ímpio, do povo brasileiro que não teme o Senhor Jesus Cristo e não serve, o fato deles fazerem este jejum, mesmo que o jejum esteja descrito nas Escrituras, não fazem essas pessoas simpatizantes das Escrituras e devotos ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao contrário, o jejum insensato que estas pessoas estão fazendo com um propósito errado, ao invés de atrair a misericórdia de Deus sobre a vida delas, está cada vez mais levando Deus a ficar mais irado contra a sua ignorância, contra a sua avareza, contra a sua altivez, porque o propósito pelo qual essas pessoas estão fazendo o jejum não é outro, senão continuar na sua mesquinhez de vida, continuar nas suas futilidades, continuar nas suas vaidades. O que é contrário às Escrituras, o que é prontamente advertido pela Bíblia Sagrada como idolatria. Isso mesmo. O que essas pessoas estão fazendo é convocando a população brasileira para continuar na sua vida avarenta, na sua vida de prosperidade. E as Escrituras dizem que todo amor à avareza também é idolatria. Então que nós possamos entender esse fundamento, esse princípio e valor do jejum. Se o arrependimento, se a graça de Deus em perdoar os pecados, se a salvação vinda somente pelo sacrifício expiatório e vicário do nosso Senhor Jesus Cristo não for apresentado, se o jejum exposto, apresentado, não tiver como objetivo arrependimento e conversão de pecadores, essas pessoas estarão cegas e cada vez mais atraindo a ira de Deus para si mesmas, pois o reflexo do jejum que elas estão fazendo não é para satisfazer a vontade de Deus que deseja salvar os homens, mas para satisfazer as suas vontades em continuar na mesquinhez e vaidades da sua vida. As Escrituras dizem: aquele que constitui-se amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, pois tudo que provém do mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, e o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o apóstolo Paulo disse: não vos amoldeis a este mundo, mas transforma sua mente, transforma seu coração, busque por conversão, busque pelo arrependimento dos seus pecados e abandone as obras mortas e passe a desfrutar somente, exclusivamente uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado e eu espero que ele tenha edificado a sua alma, edificado a sua vida e que Deus venha ser glorificado por meio dessas palavras. Eu peço que você compartilhe este vídeo. O número de visualizações e monetização não é importante para este canal, mas as pessoas precisam saber a importância dos valores bíblicos. Por isso eu peço a sua ajuda para compartilhar os vídeos do canal. Assim você estará ajudando também outras pessoas a terem acesso à verdade escriturística. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Graça e paz.